Biblicamente. 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 Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação: Pastor César Cavalcante. Na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O programa Biblicamente é uma pausa nos debates para trazermos assuntos de alta relevância e de grande utilidade. Hoje o tema é transtornos psíquicos. Quais são eles, né? E como eles funcionam, o que eles causam. Transtornos psíquicos podem afetar a espiritualidade da pessoa? Transtornos psíquicos podem alterar espiritualmente? Porque pensa bem, se altera espiritualmente, quer dizer que pode comprometer inclusive a salvação lá na frente? Como é isso? Hoje eu recebo aqui o Dr. Braz Gondim, psiquiatra, mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso fazer aqui, muita gente está pedindo o curso de apologética da FTB, o curso prático de defesa da fé, e ele está aqui comigo hoje. Esse material didático que vai chegar na sua casa, se você ama defender a fé, então a FTB preparou para você o melhor material didático possível, um curso com mais de 800 páginas, um curso com mais de 70 matérias. Só fazer uma conta rápida, são mais de 10 páginas por cada lição, onde você vai estudar cada matéria. Você tem uma coisa muito interessante, você tem uma verificação de aprendizagem, você tem uma verificação de aprendizagem de 10 questões e uma avaliação de 10 questões. Então, só verificação de aprendizagens são 700. Só avaliação são 70 matérias, com 10 questões cada. São 700 questões para te avaliar. Olha, quando alguém te perguntar onde você fez apologética, como é que foi para se formar em apologética, você pode dizer: eu tive de fazer 1.400 questões entre avaliações, questões na avaliação e exercícios. Você pode dizer: olha, eu tive acesso, eu tenho acesso, porque esse material que vai chegar na sua casa, você pode dizer: eu tenho acesso a centenas de provas documentais. Olha, eu tenho acesso a milhares de argumentos para defender a minha fé. E aí, pode vir, o assunto aqui é gigantesco. Eu dividi as matérias
em 6 ou 7 sessões. Então tem a sessão de teologia, tem a sessão de ética, tem a sessão de ciência, tem a sessão de apologética científica, tem a sessão do misticismo, né, onde a gente fala, sei lá, de signos, de OVNIs, enfim, espiritismo e tal. Tem a sessão de comportamento, onde trabalhamos a questão de homossexualidade, casamento, divórcio. Tem a questão do diversos, né, onde falamos sobre sofrimento, a guarda do sábado, do domingo. Tem lá na apologética científica, por exemplo, vamos falar sobre dilúvio, a Arca de Noé. Na ciência, a gente fala sobre métodos de datação, dinossauro, evolução das espécies. Na ética, a gente fala sobre aborto, clonagem humana, eutanásia, o cristão participar de guerra. E na seção teológica, o principal, com dezenas e dezenas de temas, sei lá, apostasia, arrebatamento, a Bíblia, o diabo, falsos profetas. Por exemplo, vou pegar aqui, falsos profetas, página 282. Então, vamos lá, 282, e vou apresentar para vocês como é que funciona, tá certo? 282. Então, primeiro você tem aqui uma definição do termo, olha aí, primeiro você tem aqui uma definição do termo, e, na sequência, já começam as questões. É muito prático, por isso ele chama curso prático de defesa da fé. Por exemplo, como podemos saber se determinado profeta é ou não mensageiro de Deus? O que a Bíblia fala? E nós apresentamos aqui 4 textos bíblicos a respeito dessa questão. E como a Bíblia aborda. Sinais e milagres são provas da autoridade divina de um profeta? Vou trabalhar essa questão aqui. Porque as pessoas, elas falam assim, tem sinais, então é de Deus e tal. Vamos lá. Você está conversando com alguém que sei lá, seguidor de um falso profeta. E esse falso profeta faz milagres, sinais e tal. O que você responde? Vamos lá. As Escrituras Sagradas afirmam inequivocadamente, pela própria palavra do Senhor Jesus, que falsos profetas podem realizar grandes sinais miraculosos para enganar incautos com uma falsa autoridade divina. Mateus capítulo 7, versículo 22. O apóstolo Paulo afirma que em uma das suas epístolas que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz realizando boas obras com intenções malignas. E, bom, enfim, ele vai tratar essa questão aqui. E no final, eu vou colocar aqui no final, e no final você tem aqui seitas que tiveram falsas profecias. Então, vamos lá. Testemunhos de Jeová, página 287. Aqui eu trago uma prova documental. Uma não, duas, três provas documentais das Testemunhas de Jeová. Na verdade, são 4 provas documentais das Testemunhas de Jeová, marcando uma data para o fim dos tempos. Na página 289, entra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista acredita ser a igreja remanescente, é caracterizada por possuir o espírito de profecia, conforme o livro Sutilezas do Erro, página 30. Quando verificamos algumas das chamadas profecias da Ellen White, a profetisa do movimento adventista, vemos evidências contrárias de que o seu espírito profético tenha sido dado por Deus. E aí a gente vai trazer aqui documentação. São 3 também. Depois, na página 291, os mormons, né? E as falsas profecias mormons, são mais 4. Então, quer dizer, só aqui são 15 documentos apresentados, só aqui são 15 documentos citados, e a gente documenta que essas seitas têm falsas profecias, tá certo? Tem falsas profecias. Agora, se você quer ter acesso a esse curso, que não é só um curso, é um acervo, tá? Na sua biblioteca, nós estamos em promoção, e a promoção é a seguinte: você chama pelo WhatsApp, o WhatsApp é 99007-6844, no WhatsApp você coloca teu nome, tracinho, Defesa da Fé, nome, tracinho, Defesa da Fé, e ao colocar nome, tracinho, Defesa da Fé, a gente chama você e manda para você as informações do curso prático de Defesa da Fé. O curso custa R$120 por mês, são 18 meses, são 3 semestres de formação. E aí você faz uma conta rápida, 18 vezes 120, dá 2.100 e pouco. Mas está em promoção. Esse curso também te dá videoaulas, esse curso também te dá plantão, tira dúvidas. E a promoção é o seguinte: dos 18 meses de curso, você pagará apenas um semestre, apenas 6 mensalidades.
E as outras 12, você não tem que pagar nada, tá? Então você entra no curso de Defesa da Fé, paga 6 mensalidades, o valor é o mesmo, 120, e não paga mais nada. Não tem custo de matrícula. Os 10 primeiros matriculados agora vão ter acesso, vão ganhar de presente também a carteirinha, sem pagar nada, a carteirinha de aluno, que é um documento que custa uns R$80 para você pedir, a gente manda gratuitamente para você. Para isso, precisa me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 011 99007 6844, 0 operadora 11 99007 6844, 9007 6844. É só falar que estava ouvindo o programa aqui, coloca teu nome, tracinho Defesa da Fé e vem para um novo tempo no teu ministério. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Estamos de volta com o programa Biblicamente. Você sabe que eu coloquei a propaganda no começo do programa, porque o nosso convidado atrasou um pouquinho por conta do carro, parece que falaram, né? Imprevisto. Bem-vindo, doutor Brás. Um privilégio te receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço, muito bom estar aqui novamente. Pastor César, toda a equipe da Musical FM, é muito bom falar com toda essa audiência abençoada. Obrigado pela espera desde já e eu espero contribuir com esse tema que, sem dúvida, é de muita importância, né? Eu já quero começar assim. Quais são os transtornos catalogados, quais são os transtornos descobertos hoje, transtornos psíquicos? Quais são eles? Perfeito. Bom, hoje a gente tem uma chama-se DSM, é um manual americano, onde a Academia Americana ele vai catalogar ali todas essas manifestações psíquicas e colocar ali, né, codificar ali, listar todos esses diagnósticos. É claro que existem muitos diagnósticos específicos relacionados a essas queixas, a essas demandas, como por exemplo, a gente fala de depressão. A depressão ela tem várias maneiras de se apresentar, né? Típica, atípica, enfim, tem várias formas da ansiedade também se apresentar, mas quando a gente pega dentro de um crivo de maior incidência, o dado assim, epidemiológico no Brasil de maior incidência, a gente vai observar que os grandes campeões são os transtornos de humor, que aí cabe a depressão, a bipolaridade e também os transtornos ansiosos, né? Que é a ansiedade generalizada, o próprio quadro do pânico em si e várias outras apresentações nesse sentido. Mas nós temos também outras, né, áreas de manifestação de queixas psíquicas, né? Alterações do conteúdo do pensamento, que são os diagnósticos relacionados aí aos transtornos psicóticos, né? A própria esquizofrenia, o transtorno delirante, né? Temos também aí os outros transtornos relacionados aos quadros demenciais. Todos esses vão apresentar, dependendo do grau, da forma como se manifesta, graus aí significativos de sofrimento, né? E aí, uma vez que esse paciente, essa pessoa, procura um profissional, vai ser então feito ali toda uma anamnese, uma avaliação detalhada para saber exatamente do que é que se trata aquela dor, o que é que tem acontecido. Tá. Dessas, eu não sabia que tinha tudo isso, né? Dessas daí todas, quais são as mais comuns? No Brasil, o que mais afasta pelo INSS, por exemplo, tá? É a depressão, tá? Ela só está ali a páreo com a lombalgia, tá? Dor lombar. Porém, a gente sabe que existem mais pessoas ansiosas do que deprimidas. No Brasil, isso se inverte. O brasileiro ele é mais ansioso que depressivo.
Fora do Brasil tem mais depressão? Fora que do ansiedade? Brasil, geralmente, o que se mostra é que a depressão maior. ela é maior. Mas no Brasil, não. O brasileiro, ele é basicamente assim, ele é mais ansioso do que depressivo. Interessante. E o que isso pode trazer, porque o senhor como servo de Deus também, o que isso pode trazer para a vida espiritual? Por exemplo, uma pessoa que tem ou depressão, ou ansiedade, ou bipolaridade, ou transtorno de humor, o que isso se derrama para a vida espiritual ou não? Bom, vamos lá. Acho que para a gente começar falando isso, eu quero, assim, só deixar aqui muito claro que na condição de médico é muito importante que quem aparece na minha frente, o meu maior objetivo é resolver o problema, é sarar a dor. Clínico, né? Do cada pessoa. Exato. Assim, eu sei que é importante a gente discernir quando a gente está diante de coisas que a gente não consegue entender muito bem, quando a gente não consegue identificar quem é que nos afronta, quem é o nome, qual o tom dessa hostilidade. Por isso que a criança tem medo do escuro, né? Ela tem medo daquilo que ela não percebe, que ela não consegue identificar. Os adultos, ele também tem um medo dos seus escuros, ele também tem medo daquilo que ele não consegue dar nome, né? Então já se sabe que se você conseguir saber dar um nome a essa dor, a esse problema, o seu senso pessoal de conseguir, de capacidade de lidar com o problema, né? Ele passa a ser tratável. Você se sente mais forte, digamos assim. A ideia é que você é capaz de controlar aquilo que você sabe o nome desse problema. Imagina uma pessoa que tem um caroço em algum lugar do corpo e ela percebe aquele caroço até ela descobrir que aquilo é uma bolinha de gordura. Ela pode pensar que aquilo de fato pode ser um tumor maligno e você fica com aquela tensão até que você saiba que de fato, não, isso aqui eu consigo dar conta, eu dou conta desse problema. Quando uma pessoa, principalmente dentro dessa cosmovisão cristã, ela começa a apresentar esses dilemas, é claro que a gente começa a se questionar, né? Poxa, porque a ideia é que pelo fato de ser cristão, nós não deveríamos sentir certas coisas. E o fato é que eu não quero nem nivelar por baixo essa experiência, também não quero catalogar em caixas muito distintas. Porque o grande ponto é o seguinte, é que a dor humana ela já é fruto de pesquisa, sempre foi. A origem da dor humana. Na verdade, o próprio livro de Jó, ele nos traz essa reflexão das origens da dor humana. Quando a gente pega, então, uma pessoa que procura um médico, né? No meu caso, por ser cristão, muitos cristãos me procuram por entender a cosmovisão da como aquela pessoa se compreende o mundo ao seu redor, né? E aí, é claro, a gente consegue tocar em alguns assuntos e falar de uma maneira que seja mais compreensiva dentro daquele contexto. Então, assim, uma coisa psíquica pode interferir no espiritual, uma coisa espiritual pode interferir também na psíquica, dentro dessa cosmovisão cristã, eu penso que sim, tá? Eu penso que sim. E como seria essa... Aonde que tangencia, aonde que começa, que o senhor percebe, por exemplo, no consultório? Sim. Tipo, eu sou pastor, aí eu chego lá com, sei lá, bipolaridade. Certo. Quais são esses sintomas e como isso afeta a minha vida espiritual? Vamos lá. O grande ponto, o problema não é sofrer, não é a queixa, eu estou sem dormir, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com uma alteração brusca de humor. O grande problema não é o dilema em si, mas o quanto esse dilema te compromete. Entende? Quando a gente fala, por exemplo, a gente fala de bipolaridade é um problema que tem tratamento. E ela pode ser perfeitamente aplicado e o paciente pode ter excelentes resultados e ter uma vida perfeitamente normal em relação a isso. Vai precisar tomar cuidados específicos, obviamente, porém, dependendo de como aquilo se manifesta, a pessoa vai ter condições de lidar com aquilo de uma forma muito, saudável, natural. O grande ponto que a gente vê essa linha cruzar é o quanto aquele problema é capaz de comprometer esse seu senso de identidade, a sua noção de realidade. Quanto aquilo compromete a sua percepção, inclusive, do seu conceito pessoal de cristão, de como você lida com a sua espiritualidade, né? É um tratado americano de psicologia da religião, né? e espiritualidade.
ele vai definir essa questão no conceito de questões psíquicas e envolvendo a espiritualidade e a influência da espiritualidade na saúde mental, por assim dizer, quando essa espiritualidade ela apresenta um tripé. Primeiro, Deus precisa ter um significado muito profundo de importância na vida do indivíduo. Um senso de prioridade, um senso de importância. O quão importante é a figura de Deus nesse conceito pessoal do indivíduo. Segundo, essa espiritualidade provoca um senso profundo também na relação com as pessoas, na experiência social do indivíduo. Como esse indivíduo se interpreta no relacionamento com as pessoas ao seu redor. Seus pais, seus irmãos, seus amigos e o próximo desconhecido. E, por fim, como essa pessoa se relaciona consigo, com ele mesmo. Qual é a ideia que ele tem de si? Qual é o diálogo interno? Como ele se sente acerca de si? Quando essas três questões são observadas, a gente entende que uma vida espiritual vai ter reflexos profundos e positivos na saúde mental do indivíduo. A partir daí, a gente consegue, então, entender, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, poxa, eu sou crente. Por que às vezes eu estou passando por isso? Note, como é relevante você entender o lugar da fé dessa pessoa para promover nela essa resiliência necessária para enfrentar os seus problemas. Bom, se você quer mandar um áudio para fazer perguntas também, o áudio está liberado. O WhatsApp é 98484 9988 011 98484 9988. A Andréia, o André, ele pergunta o seguinte, TOD, eu não sei, é TOD, eu nunca tinha nem ouvido, e TDAH, não, TD, ele coloca TDAH, mas é TDAH, né? Isso. O que é TOD também? Transtorno opositor desafiante, geralmente se dá em crianças, né? Tá, ele pergunta assim, e essas coisas são tratadas com oração? Resolve? Bom, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Pessoal, todo mundo tá me ouvindo aqui agora, a audiência. Gente, a oração, ela é bem-vinda em todo e qualquer problema que você tiver na sua vida. As pessoas, elas, de certa forma, elas acham que o fato de orar exclui ela de qualquer responsabilidade. A gente tem que entender que a oração não nos exclui do processo, gente. Quem colocou esse ídolo dentro do coração, que tire. Isso é muito importante. Quem inverteu, o grande ponto é que a gente tem que aprender a desenvolver padrões de comportamento. Quando eu falo colocar ídolos no coração, é porque muitas vezes nós passamos por aflições e questões que são fruto de processos, de deformação da nossa identidade, de coisas que a gente queria que não teve, sonhos que, na verdade, nos ocasionou problemas, decisões na vida que geraram consequências e a gente precisa lidar com essas consequências, o ego, o orgulho e todos os prejuízos da experiência humana. A partir daí, quando você olha para isso e ver Deus como um modelo para que você se modele na pessoa de Cristo, você vai conseguir organizar tudo isso. E aí ele fala, poxa, só com oração eu resolvo. Muitas vezes esse processo, que até Deus quer que você experimente, seja ali no tratamento. Você vai ter ali uma experiência muito profunda. Só o fato de você se dedicar e agora você parar para olhar para si e dizer, poxa, tem coisas aqui que eu preciso organizar, tem áreas da minha vida que eu preciso colocar aqui direitinho, organizar essa bagunça. No caso do TDAH, eu tenho TDAH, eu tive esse diagnóstico adulto, né? Eu precisei lidar com isso. Na minha infância, eu sou do Ceará, e lá a gente não. Garoto que não consegue. Lá não fala TDAH, lá fala o quê? Falta de P, né? Falta de P, castigo. É isso aí. E menino, falta de disciplina, né? Então a ideia não tinha esse olhar assim mais com essa empatia para observar o que estava acontecendo. Eu era um menino que sentava no final da sala, não falava com ninguém, era meio quase como se fosse um certo autismo, gostava muito de desenhar, desenhava, passava aula desenhando. Você bateu na trave do autismo, então. Você bateu Possivelmente. E aí a professora chamou e falou, olha, ele simplesmente não se conecta com a aula, ele passa a aula, isso era o mês de março, abril, eu estava na 4ª série, ele já está reprovado praticamente. Né? Eu tenho uma tia... Caramba, você reprovou esse ano? Não, olha só que interessante. Eu tenho uma tia chamada Eurimar, aliás, tia Euri, se você estiver me assistindo, um beijo. Ela chegou e falou assim, me dê uma chance, deixa eu mostrar que ele é capaz. E aí ela sentou do meu lado e ela conseguiu ser essa agenda externa. Porque o TDAH tem esse problema de organização, né? Então, o grande ponto ele precisa de ferramentas que possam trazer para ele uma produtividade mais assertiva.
tá? E aí ela foi uma grande bênção na minha vida. E ali muita coisa... Salvou o ano. Salvou o ano. E não só isso, né? Consegui ser médico, cursar uma faculdade. Então eu sou muito grato a ela. Aliás, todas as minhas tias. Só nesse ponto que eu estou comentando aqui acerca dela. Mas a oração sim é muito válida. E eu penso que algumas pessoas falam assim, não, isso aqui é Deus que resolve? Ou não é algo que... Então, mas a oração é válida, mas não vai resolver também, às vezes, se o caso é clínico, né? Pode ser que Deus cure também, eu creio. Pastor. Mas, geralmente, também é preciso suplementar, ter um remédio e tal. Com certeza. Alimentação, principalmente, hoje se fala muito de alimentação, de atividade física, de uma série de coisas. Mas, falando aqui da oração, em relação a essa questão espiritualidade e psiquismo, é que existe um componente na oração que as pessoas acreditam que o consolo e o conforto que a oração proporciona é por causa do resultado dela. E foi feito um estudo em 2018 nos Estados Unidos, acho que até já falei isso aqui talvez em outro momento, onde mostrando os benefícios da oração na saúde mental. E como a oração foi super positiva no tratamento de pacientes com depressão, por exemplo. E mostrou-se que ele catalogou tipos diferentes de oração, aquela oração que é só ritualística, que você agradece uma refeição. Ele catalogou aquela oração peticional, que é só você colocar ali a sua lista de desejos. E dentre os modelos de oração que eram mais eficazes para as respostas psíquicas desses dilemas, tá? Porque na hora que começa a doer, você não quer saber se é espiritual ou se é psíquico. Você quer resolver o problema. Essa é a grande verdade. E aí o que mostrou-se foi o seguinte, que havia um modelo de oração chamado oração meditativa. Que oração que é essa? É uma oração que eu permaneço ali até que, de alguma forma, eu sinta que aquela conexão foi estabelecida, que eu me senti plenamente ouvido, ou que houve um tipo de um feedback do outro lado, do mundo espiritual, da presença de Deus, que eu saí de lá... Você não só deixou um recado e saiu. Eu saí de lá com alguma coisa. Ele chamou isso de... sentiu alguma coisa. É de 2018 esse estudo, ele chamou isso de oração meditativa. O Paul Cho chamava isso de substância de oração, se eu não me engano. Ele tinha essa expressão que ele utilizava. Então, o grande ponto é, quando as pessoas falam, puxa, eu oro, mas eu não sinto nada. O grande ponto aqui é o que, de fato, significa essa questão de orar. Porque não é só correr ali e pegar todo aquele volume de informações muito rápida e despejar naquele lugar, se levantar em nome de Jesus, amém. Eu preciso sair de lá com uma experiência específica e muitas vezes, por conta da ansiedade, principalmente do brasileiro, né, se perde esse efeito positivo da experiência da oração. E aqui é o grande dilema. E aí você pensa, ok, então como orar? A dica que eu sempre dou é que, nesse contexto de como a oração pode agir positivamente em relação à nossa saúde mental, é que essa oração, quando você permanece nessa condição, até que você consiga captar, né, essa essência, consiga transcender, consiga receber de Deus algo, é como se você parasse a sua agenda para aquele momento. Para o seu cérebro, isso é muito complicado. Porque ele está querendo agir, fazer muita coisa ao mesmo tempo, só que quando você faz isso, o seu cérebro começa a entender que aquele momento para você é importante. Ele começa a entender que Deus para você é uma prioridade. Se você não informa para o seu corpo, para a sua percepção que Deus é uma prioridade, então na hora que você diz, está repreendido em nome de Jesus, não quero sentir isso em nome de Jesus, o seu cérebro não vai responder à altura, porque ele não entende aquilo como prioridade, entende? E aí, ok, então qual que é o grande ponto? O grande ponto. Como que a oração, como que eu posso exercitar uma oração que tenha impacto na minha vida emocional? Tem um jeito certo? Tem um tempo certo? Bom, a Bíblia não diz especificamente quanto tempo você deve passar orando. Ela não tem. Em alguns momentos orais sem cessar, mas estou falando de uma oração específica, daquela que Jesus fala, entra no teu aposento, né, tranca a tua porta. A Bíblia não diz assim exatamente quanto tempo, mas uma coisa me chama a minha atenção. É quando Jesus olha para os discípulos e fala assim, poxa, nem por uma hora você conseguiu ficar aqui comigo. Eu tenho um tempo de corte aqui. Eu preciso ser capaz... Olha só, Jesus que disse, gente, tá? Eu preciso ser capaz de ter a habilidade de, no meu secreto, permanecer ali uma hora. Eu não estou dizendo que todo mundo que esteja me assistindo aqui agora, pare agora e fique lá uma hora exatamente. Talvez para você no início seja uma grande tortura fazer isso. Comece aos poucos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Sabe o que eu gosto de fazer, pastor? Eu pego o celular e tem o timer, né? O alarme, né? Então eu coloco ali e eu me forço. Vou sair daqui quando esse
abençoado tocar. E aí você percebe no começo que os 5 minutos parece que é 40. É 40. Aí você não tá acostumado. Não, o assunto acaba em 5 minutos. Esse é o grande problema. Você vai ter, então, que caçar assunto com Deus. Aí você é obrigado a olhar para dentro de si. Esse é o grande dilema. Não, mas aí a hora é pouca. Mas quando você olha pra dentro de você, aí esquece o relógio. E aí você começa, então, a entender de fato. E aí quando você... sabe, hoje quando você começa a desenvolver essa habilidade, você é capaz... Tem um livro de um autor americano, que nem cristão é, chamado Brian Tracy. Ele tem um livro muito legal, chama-se Comece pelo Mais Difícil. E lá atrás eu olhava e dizia assim, puxa, mais difícil realmente é você ficar uma hora aqui. De joelho, sentado, tem hora que você fica de joelho, tem hora que você levanta, que o assunto acaba, você tem que dar um jeito, né? E ele, é muito interessante a forma como ele pontua, porque quando você dá prioridade justamente para essas coisas que você tem a maior dificuldade, você tem uma liberação maior de dopamina, que é uma substância responsável pelo prazer, pela satisfação. Então, quando você começa a dizer, puxa, eu consegui, que legal, né? Eu tô aqui, você sente ali... Repercute também na sua saúde emocional. Agora, o Tiago, ele tá dizendo o seguinte, Alberto, ele diz o seguinte, minha esposa tem TAG, aí você vai falar para mim o que transtorno de ansiedade generalizada. Tá. Ele diz assim, achávamos que era algo espiritual, porém ela teve uma crise muito grave. Partimos para o tratamento psicológico e também psiquiátrico. Graças a Deus, depois do tratamento, ela está muito bem. Hoje, quando encontramos pessoas na igreja com essa questão, passando pela mesma situação, nós já sabemos como orientar. O que é uma crise de TAG? O que a pessoa... Vamos lá. O que você já viu nesse... Vamos lá. Eu acho muito complexo quando você... Eu acho que toda dor, ela precisa ser validada. Eu acho muito bonito na parábola do bom samaritano, quando ele fala assim, olha, cuida dele. Tá aqui, ó, eu tô te dando aqui esse saldo, esse dinheiro, cuida dele. Se passar disso, não tem problema não. Quando eu voltar, eu acerto com você. Eu acho muito importante a gente ter esse olhar de cuidado, sabe? Antes de você definir alguma coisa, né? Olhar, amar, e aí você querer identificar aquela graça, né? A graça nesse sentido. Vem cá, eu quero te receber. Eu acho isso muito importante. E aí o grande ponto, pastor, né? Tendo dito isso, a questão do TAG, né? Da ansiedade, o que acontece? Qual que é o grande ponto? Quando a gente fala de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, a gente está falando de uma ansiedade que passa dos 6 meses, ou seja, não é uma coisa que começou ontem, a pessoa passa por isso já, ela precisa, né, pelo diagnóstico, ela precisa ter um tempo aí de 6 meses pelo menos, precisa apresentar aí algumas características, irritabilidade, dificuldade de concentração, branco na mente, uma tensão muscular, pode ter também alterações no sono, enfim. E claro que a partir daí pode também evoluir para outros sintomas, depois, posteriormente, para uma depressão, para um quadro de pânico, enfim. Então essas coisas atrapalham mesmo a vida espiritual, né? Porque se você quiser caminhar, separar, departamentalizar, minha vida espiritual é uma coisa, minha saúde emocional é outra coisa. É bem difícil caminhar com coisas separadas. Vamos supor, como médico, tá? Cientificamente, profissionalmente está ali, essa separação ela é necessária. Como ser humano, como crente, vou falar algo aqui bem interessante. Essa separação, ela meio que, dependendo do caso, ela meio que não existe. Porque é uma identidade que está ali, é um ser humano que está ali. Tem um doutor americano, Dr. Thomas Ora, ele inclusive não é cristão, e todas as vezes que a gente olhar para a dor humana, a gente precisa de um contexto, certo? Se eu olhar do prisma da ciência, ok? Então tudo é um diagnóstico. Se um cara mente para você é um diagnóstico, se ele é grosso com você é um diagnóstico, se ele rouba é um diagnóstico, se ele faz algo moralmente inapropriado, vai ser um diagnóstico. Logo, não existe erro, não existe moral, e logo também não vai existir Deus. E também não existe livre-arbítrio, porque se tudo for ciência, se tudo for psíquico, se tudo for genético. Então, o ser humano, uma vez que você olha dentro dele, você precisa de um contexto para olhar para o ser humano. Esse contexto é necessário. O Dr. Thomas Ora, ele vai dizer, ele tem uma frase muito interessante, ele começa a se questionar acerca dessa dualidade, né? Puxa, eu preciso pensar fora dessa caixa. Isso aqui, mas não é um único ser. E ele diz uma frase muito interessante, que ele diz que no fim, né, ele já diz assim, olha, todas as maneiras de tentar resolver os dilemas humanos
sem considerar, né, o seu background, sua narrativa, né, o seu conceito em Deus, vai ser no fim insuficiente. Vai ser no fim insuficiente. Porque você não consegue resolver o grande dilema do ser humano, que é a identidade, o pertencimento, de onde eu vim, né, o meu lugar no mundo. Tem pessoas mandando áudios, então vamos abrir aí o áudio e vamos ver o que vem por aí. Solta aí, Rafa, por favor. Prezados, bom dia, paz do Senhor. Eu sou o David, sou psicólogo e também cristão da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E minha pergunta é o seguinte: como que Deus olha para essas pessoas que são vítimas desses transtornos? Por exemplo, transtorno depressivo, o transtorno da satiríase, da ninfomania, que são transtornos da compulsão sexual. Deus olha com compaixão. A pessoa está em tratamento e é natural as recaídas. Como que fica a questão espiritual e da salvação dessa pessoa que é vítima desses transtornos? Aí, pergunta de um psicólogo. Ótimo, vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem que entender é que todos esses dilemas, elas são dilemas que projetam uma ameaça sobre o lugar do indivíduo. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem, por exemplo, depressão, vou dar um exemplo. Essa pessoa, ela chama-se tríade cognitiva, ela perdeu totalmente a perspectiva de si, de ambiente e de futuro. Ou seja, ela não consegue ver nenhuma perspectiva de mudança. Você consegue ver encaixar aqui um tipo de crença? Não tem um quê de crença aqui? Uhum. Ela não cristaliza uma forma de enxergar a vida. Não quero saber se ela é cristã ou não. Ela simplesmente cristalizou, ela internalizou de uma forma muito profunda um desfecho para a sua própria história. E ela tem essa dificuldade. Claro, o corpo dela também vai responder a isso, né? A gente tem os quadros psicossomáticos, sintomas físicos que respondem, que são reflexos de uma dor psíquica, né? No caso aqui, no exemplo que o irmão falou, essa questão da compulsão, da questão ele falou no caso sexual, né? A questão de todas essas, por exemplo, compulsão alimentar também, que é uma outra compulsão. Enfim, a necessidade desse objeto, tá? Desse objeto de desejo, certo? Aqui, se a gente for olhar com olhar especificamente da medicina, pontualmente, né? Nesse sentido, seja até mesmo também na psicologia, a psicanálise também tem a sua contribuição no olhar para isso, né? Você pode encontrar, vamos lá, padrões bioquímicos, padrões de comportamento cerebral, né? Que tentam ali de alguma forma elucidar aquele conceito. E claro, e os tratamentos disponíveis. Agora como que Deus vê isso? Como que Deus observa todas essas questões? Aqui, pastor, e audiência, vocês que estão me ouvindo aqui, esse processo, a cura é um processo. A cura é um processo. Se trata de quem você está se tornando, não do que Deus está te dando. Então, mas no processo, como Sim. Deus, como o senhor entende que essa questão... É claro que Deus tem misericórdia, Perfeito. né? Mas essa pessoa, ela é inimputável? Não, né? Não. Juridicamente, uma pessoa que tem depressão, alguma coisa assim, não. Um perito vai avaliar, chama-se nexo causal. Não, mas não estou falando do perito, estou falando de espiritualmente? Deus. Espiritualmente. Olha, pastor, vamos lá. Existe um momento onde há uma ruptura desse lacre da realidade. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia, né? Houve uma ruptura, uma alteração daquele conteúdo do pensamento, né? Ela vê coisas, ela escuta, é real, é visceral. O cérebro dela está como se aquilo realmente fosse verdade, né? Então, é claro, a gente não tem todas as respostas, né? E a única coisa que eu posso fazer numa condição dessa é orar, amar, cuidar, ter esperança, né? E deixar Deus ser Deus em casos em que a ciência ainda não encontrou resposta. Como que Deus vê isso? Eu acredito que Deus ama essas pessoas e quer cuidar delas. Eu acho que quando a gente fala assim, a gente está fazendo igual o leproso, né? Se é leproso, então fique fora da cidade. Eu acho que o grande ponto é quando a igreja é capaz de amar e cuidar. Eu li um livro esses tempos atrás, tem um programa americano que trata de pessoas que têm problema com a questão da pedofilia, né?
E ele é um programa que recupera esse tipo de pessoa que procura ajuda. E pode ser mesmo um transtorno? Olha, existe toda uma catalogagem, né, de transtornos nesse sentido. E a ciência entende, sim, vamos lá, existe ali esse diagnóstico, por assim dizer. Mas dentro da própria ciência existe aqueles que se dividem, que veem aquilo exclusivamente como um transtorno, e outros que querem normatizar, outros que querem normalizar, querem deixar aquilo como uma preferência normal nesse sentido. Porém, é muito complexo. Essa linha ainda não está totalmente delimitada. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Estamos de volta, agora em definitivo pelo YouTube. Transtornos psíquicos podem ou não afetar a vida espiritual. E hoje recebendo aqui o Dr. Brás Gondim, médico, terapeuta, tem pós-graduação em psiquiatria e servo de Jesus também. É importante essa questão, porque aí nos dá essa visão. Estávamos nos áudios, mas antes do primeiro áudio desse bloco, Dr. Brás, o senhor tem algum tipo de trabalho voltado para a igreja que o senhor ministra Perfeito. sobre esses assuntos? Sim, perfeito. Nós, além de palestras e ministrações, né, nós também damos um seminário, tá, que varia de acordo com a necessidade da igreja, pode durar de 1 a 2 dias, onde nesse seminário a gente faz uma abordagem, né, com essas duas asas, né? Ele vai dizer lá em Provérbios que não existe, não há ciência que seja contra Deus. A ciência, o entendimento, a sabedoria sempre esteve nesse sentido, né? Deus é amiga de Deus. O grande ponto é, nesse seminário, a gente traz para a luz todos esses temas, todas essas questões, né? E pode entrar em contato, se você é pastor de alguma igreja e deseja levar esse seminário para a sua igreja, nós teremos muito prazer em estar com vocês aí durante esse período, tendo esse momento muito especial, que além de ser, claro, muito elucidativo, restaurador, é também uma grande capacitação para pastores e ministros que querem compreender um pouco melhor todos esses dilemas. Que, claro, na condição de ministro, né, para os ministros, para os pastores, é muito importante ter esse conhecimento. Vale dizer, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, mais da metade das pessoas que têm um problema emocional, um problema psíquico, procuram primeiro pastores antes de procurar um profissional. Ministros cristãos antes de procurar um profissional. Então, vale dizer que é muito importante que os pastores também tenham essa compreensão, não deixa de ser uma espécie de, vamos lá chamar assim, capacitação, uma compreensão maior sobre o tema, dentro de uma perspectiva científica e também teológica. Legal. Ouvinte ao vivo, temos áudio, Rafa, pode soltar aí, por favor. Bom dia, pastor César e doutor. Paz do Senhor. É Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo. Tema importantíssimo, porque há muita ignorância no sentido de desconhecimento nas nossas igrejas, o tabu e o preconceito. Eu me trato de depressão e ansiedade há 18 anos, fui pastor auxiliar e eu vi coisas muito chatas, e a que mais magoa aqui é uma questão de falta de fé. Então fica aí a minha experiência para ser compartilhada com os ouvintes. Deus abençoe. Legal, mais uma aí, vamos ver. Bom dia, Pai do Senhor. Sou Lucas Santos, irmão Lucas Santos, de Presidente Médico Maranhão. Esse aí já foi. Esse aí já foi, Rafa. Bom dia, pastor César. Aqui é o Fernando Taboão da Serra. Eu gostaria de perguntar se aquele jovem lunático era um caso de epilepsia ou realmente era apenas um caso de espiritual de demônio. Muito obrigado e fique com Deus. Boa pergunta. E aí, doutor? Vamos lá. Existe essa questão, né?
qual que é poxa, a epilepsia é uma coisa espiritual, não é, etc. Né? A gente sabe que o quadro convulsivo em si, ele é uma desordem do nosso sistema nervoso. Ponto. A gente sabe disso. Tanto é que quando você toma remédio, resolve. E basicamente, sem muita... Não precisa fazer muita conta matemática para isso. Certo? Mas o remédio que se toma para o anticonvulsivo, ele é muscular? Não, comprimido, fenobarbital. Sim, mas ele é comprimido que faz o quê? Que justamente que trata a epilepsia. Evita, faz com que a pessoa não tenha essa descarga generalizada. Né? Então, só que, vamos lá, que é muito importante. Nem todo quadro epilético, né? Nem toda convulsão tem essa origem, nem toda epilepsia, né? Não tem essa origem cerebral. Existem algumas que, por exemplo, a ciência chama de origem psicogênica. Ok? Quando ela quer dizer psicogênica, ela quer dizer assim, olha, tá vindo, mas não é do cérebro. Tem suas características. Geralmente o quê? Tem gritos. Entendi. Tem movimentos, tem características. Geralmente se dá na presença de outras pessoas. Entende? Entendi. Então tem as suas características. Essa que a gente chama, né, de psicogênica, essa que deve ser investigada, e põe um asterisco aí, se realmente não tem uma correlação com outras coisas. E claro, dentro da nossa cosmovisão cristã, tá certo? Pode ser uma influência. Agora, anormal, algumas doenças geram epilepsia, geram episódios, né, de epiléticos. Sim, sim. Vamos lá. Tem mais pessoas aqui perguntando, por exemplo, o Rafael Dias, paralisia do sono é demônio ou algo psíquico? Eu nem sabia que tinha paralisia do sono. Tem também isso aqui? Tem. Pessoal, é interessante a pergunta. As pessoas, elas realmente elas gostam nesse sentido. Irmão, com mais profunda respeito à sua pergunta, com uma mais profunda sinceridade do meu coração, tá? Eu quero lhe dizer que saber se é ou se não é... ore, peça a Deus que lhe ajude, faça as duas coisas, entende? Tenha uma boa higiene do sono, evite telas que emitem luz azul, né? Principalmente essas telas de smartphone, no período da noite, próximo da hora de dormir. Desligue ali evite iluminação, barulho, ruído. Procure entrar no seu sono, gerenciar bem o seu dia, os seus níveis de estresse, para você ter uma boa qualidade do seu sono. Ok, fiz tudo isso, ainda tem, né? Procure, então, também um profissional que possa te auxiliar nesse sentido. Ok, e agora? Também ore, busque a presença de Deus nesse sentido. Vale. Então, as pessoas não precisam dizer, vou procurar só isso e não preciso fazer aquilo. Vou fazer isso e preciso do médico. Orar é sempre bom. Tem aqui uma pessoa, parece que ela não se identifica. Bom dia, meu marido está passando por uma depressão neste exato momento. Ele e nosso filho de 17 anos, ambos têm TDAH. Como eu, no papel de esposa e mãe, devo agir nesse momento? Ele já teve surtos de querer tentar contra a própria vida. Perfeito. Tento não passar a realidade para o meu filho, mas ele, claro, que vê tudo que está acontecendo. Bom, o menino tem 17 anos, já não é criança, né, mano? Perfeito. Então, como é que faz? Vamos lá. Bom, primeiro, a questão do TDAH. Só fazendo aqui um adendo, né? O TDAH é um padrão em que se processa informações de uma maneira diferente. Existem muitas teorias que tentam, de certa forma, elucidar as questões envolvendo o TDAH. Quando o TDAH foi diagnosticado, começou a se falar de TDAH, eu estou falando, sei lá, uns 20 e poucos anos aqui no Brasil, que eu não sei quanto tempo exato, mas que eu comecei a ouvir. Depois, alguns profissionais começaram a dizer, não, isso aí não existe. Sim. E médicos também. Depois, agora tem de novo. Como é que é essa história? O autismo também tem passado por isso. Às vezes, você entra dentro do espectro e fala, não é autismo, ele é só introspectivo. Né? O grande ponto nesse sentido é que, a longo prazo, o TDAH ele pode se desenvolver de formas diferentes. Começa na infância, geralmente começa na infância, aqui, nesse período da vida. Futuramente pode sumir na vida adulta, pode permanecer parcialmente ou pode permanecer de forma plena na vida adulta. O grande problema é a demora em diagnosticar. Rapidamente, o que é um TDAH? É uma dificuldade que a pessoa tem de se concentrar, de focar, de se manter numa mesma atividade. Pode também apresentar inquietações. Eu tenho isso aí. Vamos conversar depois, então, nesse sentido. Né?
E o grande ponto é o seguinte, posteriormente, o grande problema é que, por exemplo, a depressão pode ter dificuldade de concentração, a ansiedade também pode ter dificuldade de concentração. Qual foi que começou primeiro? Então, por isso que a avaliação do profissional é importante, às vezes até um neuropsicólogo fazer um teste neuropsicológico. Mas a casa que tem o marido com TDAH diagnosticado, o filho Sim. com TDAH diagnosticado, o filho tem 17 anos, já é um homem. Sim. Já é um homem. Sim, sim. Tem que esconder do filho que o pai tá passando pelo amor de Deus. por episódios de... Porque ela sim. fala, eu tento não passar a realidade pro meu filho. Tem que esconder do filho que o pai tá passando por alguma Faça situação? o seguinte, pegue seu filho, leve ele para passar com um profissional, para que esse diagnóstico, se realmente ele tem esse diagnóstico, uma vez que se descobre que está tudo bem, que seu cérebro é uma forma específica do cérebro trabalhar e processar informações. Quando você não se... Vamos lá. Procura se adaptar a isso e procura trabalhar e se desenvolver com essas características, você também tem um sofrimento. Então, o TDAH tem uma característica, por exemplo, ele chama de miopia temporal. Ele não consegue fazer as coisas na hora, ele deixa para a última hora. É uma deficiência, é uma disfunção executiva dele. Entende? Ele está sempre se sentindo culpado, como se alguma coisa no dia dele estivesse faltando. Ele pode, no futuro, apresentar uma maior disponibilidade para desenvolver, por exemplo, compulsão, um sentimento de rejeição, uma compulsão alimentar, talvez. Entende? E também apresentar esses sentimentos negativos. Pode acontecer do TDAH no futuro também desenvolver quadros depressivos, que talvez seja isso que esteja acontecendo com o marido dela. Então, o grande ponto Mas tem que esconder do filho? Não, pelo contrário. Que ajude o pai seu filho. passando por isso? Não. Sabe o que é maravilhoso na vida do TDAH? Quando ele encontra uma coisa que ele gosta. Gente, é bom demais. É bom demais. Ser um esporte ou alguma coisa? Pastor César, você me dá uma coisa que envolve matemática, se eu ficar 10 minutos fazendo conta, eu tô sofrendo. Coloca aqui Kaplan, Freud, coloca aqui Moody, coloca aqui outros teólogos aqui, César Cavalcante. Eu vou até 3, 4 horas da manhã fácil. Qualquer coisa que você gosta, você entra num campo chamado hiperfoco. Grandes campeões, grandes homens da história, né? Eles tinham essa habilidade. O Michael Phelps, diz que o Michael Phelps, eu nunca li a história do Michael Phelps, mas eu vi alguém comentando que aquele grande nadador americano, ele tinha aquele hiperfoco, então ele ficava horas e horas nadando, ele não saía dentro da piscina. Teve excelentes resultados. Então, seu filho pode ter uma vida extraordinária. Olha, tem outra pergunta aqui. Meu filho tem 7 anos e é autista. Faz uso de medicamento, calmante. Uma certa situação dentro de uma crise que eu não conseguia controlar de jeito nenhum. Fiz uma oração com imposição de mãos, repreendi o mal naquele momento e foi automático o autocontrole dele. Entendi que em algumas situações o espiritual ganha força sim e desestabiliza o físico. Continuo com as medicações dele, são necessárias e tal, porque cada um faz a sua parte. Essa é a minha forma de pensar. Sou esposa de pastor da Assembleia de Deus do Belém e a partir desse dia passei a orar e abençoar todos os dias mais do que antes. Tem sentido isso também? Total. Tá tudo certo. Parabéns, irmão. É isso aí. É isso aí. Temos áudio aí? Solta mais uns 2, porque o horário já tá indo. Vamos lá. Bom dia, graça e paz. Meu nome é Danilo, falo aqui do interior de Ribeirão Preto, na cidade de Barrinha. No ano de 2020, né, durante a pandemia, eu perdi meu pai e aconteceu alguns problemas relacionados ao meu psicológico, né? Eu cheguei a ter um quadro de pré-depressão e nessas horas aí eu comecei a buscar a Deus, né? Eu já sou cristão, né? Praticamente já fazia 14 anos. Mas eu entrei num quadro muito complicado, porque perdeu um ente querido próximo e isso não é fácil. Mas eu comecei a buscar, né, a presença de Deus, a orar, pedir ajuda ao Espírito Santo. E hoje eu estou bem melhor, estou praticamente 95% curado, né? Porque aí nas lembranças, né, do ente querido quando se parte, a gente não esquece, mas a gente vai lidando com as dores, né? Mas eu consegui ser curado aí através... de buscar a Deus mesmo, pedir ajuda ao Espírito Santo. Amém. Mais um. Então vamos aqui. Dr. Braz, diante dessa situação, ainda tem resistência dos cristãos quanto a procurar um psiquiatra ou um psicólogo? Sim. Acho que o psiquiatra é pior ainda, né? Pior ainda. Sim, existe essa resistência. E são legítimas. Às vezes essa resistência até... Vamos lá, vou dizer legítima. Às vezes até compreendo
eu até entendo. Porque eu sei que, às vezes, para o profissional entender a visão... Por isso que o tema espiritualidade está cada vez mais presente no meio acadêmico, secular, inclusive. Então, existem simpósios, existem livros falando de espiritualidade por profissionais da saúde mental, falando sobre espiritualidade, apesar de não ser aí um ministro ou um religioso especificamente. O grande ponto é quando o paciente, o cliente, ele procura esse profissional e, de certa forma, existe uma compreensão um tanto quanto superficial, ou então existe uma diminuição da importância de alguns aspectos do indivíduo, enquanto sua fé, enquanto seus princípios, enquanto seus valores. E aí aumenta o sentimento de desconexão, do tipo, puxa, esse profissional não tem nada, não entende a minha realidade, não tem nada a ver comigo. E claro, há um medo, um zelo, uma preocupação também específica, às vezes daquela pessoa, poxa, já estou com um problema, então será que vou desconsiderar aqui questões de Deus, questão de fé? Então, tudo isso é pertinente de análise. Mas, uma vez que você está passando com profissionais que têm esse olhar, têm essa empatia, têm essa compreensão, têm essa leitura, né, do seu ambiente, é claro que a experiência vai ser muito mais prazerosa e reconfortante. Tem aqui uma pessoa dizendo o seguinte, vamos encerrando pelo horário, mas vamos lá. Minha esposa tem bipolaridade. O comportamento dela muitas vezes se altera e chega a parecer algo espiritual demoníaco. Por vezes, tenho muitas dificuldades em interpretar quando é doença, quando é comportamento normal, alterado como qualquer pessoa, ou se é de fato espiritual. Observação, somos cristãos desde criança. Minha esposa é uma cristã piedosa que ama o Senhor. Perfeito. E aí, mano? Vamos lá. Que quando a gente fala a questão da bipolaridade, né? O problema da bipolaridade, ele é caracterizado pela evidência de que a gente chama de um quadro maníaco, mania, né? Um quadro de mania. E aí tem as alterações comportamentais que são ali da mania especificamente, né? Então, existe um aumento do ego, uma diminuição da necessidade de sono, uma pressão na fala, uma disponibilidade da pessoa a se envolver em comportamentos de maior risco, enfim. Então, uma série de coisas que acontecem nessa situação que, claro, quando o paciente está em mania, é muito assustador, digamos assim, para os familiares, principalmente para quem nunca viu, né? Então, assim, o tratamento, ele costuma responder muito bem, muito bem. Mesmo que seja, você pense assim, puxa, eu vou tratar, às vezes para você ter uma certa função cognitiva, o tratamento te ajuda para você normalizar, organizar aqui alguns pensamentos, até mesmo para que você possa ter uma oração mais lúcida ali, para você ter uma certa atividade mentalmente equilibrada dentro desse contexto. E o médico vai, claro, ali observando, analisando, vendo todas essas questões, a questão do diagnóstico, do tratamento. Pessoal, acho que o grande ponto, principalmente em quadros onde existem surtos, existem prejuízos funcionais, a pessoa perde de trabalho, prejudica a família, né? Tem todo esse contexto. Isso precisa olhar com empatia para essa pessoa. Trate, meu irmão, trate a sua esposa tranquilamente, ore, busque a Deus, também leve no médico, consagre, enfim, tudo isso é importante. Bom, tem mais pessoas participando, infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Doutor Braz, quem quiser te achar, que tipo de atendimento o senhor pode dar para as pessoas que te procuram? Bom, vamos lá. Eu estou no Instagram, @BrazGondim. No Instagram, Seu Braz é com Z, né? Isso, com Z. Braz Gondim. Perfeito? Onde você arrumou esse nome, Braz? Rapaz, é lá no Ceará. Ceará vem muito Gondim lá do Ceará. Eu sei o que você riu. Vamos lá. Braz Gondim. Braz Gondim. No Instagram. Que tipo de hoje atendimento você consegue? Vamos lá, hoje eu atendo aqui em São Paulo, aqui no meu consultório. Onde também atendo em Pinheiros, aqui em Pinheiros. Tá? E também, mas a grande maioria, porque eu tenho pacientes em muitos lugares, pastor. Então hoje... É online, né? A grande maioria hoje, por conta, né, de toda essa adaptação que a pandemia trouxe, hoje a maior parte assim, dos pacientes acabam sendo online. Então, pacientes de vários lugares e países.
Então, tem aí, no @BrazGondim tem lá um link também de contato, caso você queira, de repente, aí tá aí, ó, pronto, colocou aí o contato, tá? Se você quiser marcar, de repente, agendar algum atendimento. 93802-4040, 93802-4040. E nesse mesmo contato também, caso queira agenda de ministrações, palestras, seminários também nesse contato. Legal. Dr. Braz, obrigado. Então, @BrazGondim no Instagram. Lá tem YouTube também, canal Braz Gondim no YouTube. Tem um canal no YouTube novo, começou lá, novo. Legal. Braz Gondim também no YouTube, também no Instagram. Dr. Braz, obrigado mais uma vez. Sempre um querido para atender a gente aqui. Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado a vocês também aí do outro lado e também a nossa produção. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. A gente volta amanhã e logo mais à tarde no Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.